É inacreditável que a essa altura do campeonato a gente tenha que noticiar esse tipo de coisa. Ontem, na sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo, o vereador Camilo Cristófaro, que até então era do PSB, teve um áudio vazado onde ele aparecia tendo falas completamente racistas. Camilo estava participando de forma online de uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito dos APPs, a CPI dos APPs, quando ele proferiu a seguinte fala. Eles lavaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Abre aspas. Eles lavaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Fecha aspas. Bem, Camilo não sabia que estava ao vivo, aquilo gerou maior rebuliço, como não poderia ser diferente, dentro do plenário. E na hora, o presidente da CPI, o Adilson Amadeu, do União Brasil, que inclusive é o mesmo partido de Arthur Duval, que a gente falou ontem aqui, ele tentou minimizar a fala racista do Cristófaro. Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, porque acabou de ficar registrado. Não, acho que falou de alguma coisa de... Não, acabou de ficar registrado, Adilson. Passando pano pra racista. Vamos deixar a coisa clara aqui. Passando pano pra uma fala racista. A fala foi racista e o senhor presidente da CPI tentou passar pano pra fala racista. E aí vocês me dizem, quem tenta passar pano pra uma fala racista, o que é? Aí eu deixo pra vocês dizerem. Deixa aqui no comentário. Bem, a sessão foi suspensa e aí na volta tivemos ali participações como a da vereadora Luana Alves, do PSOL, que classificou como extremamente racista a fala de Cristófaro, como a gente vai ouvir agora. Hoje aqui na Câmara de São Paulo, a gente viu uma fala extremamente racista do vereador Camilo Cristófaro na CPI dos aplicativos. Presidente, quando a gente tem casos de racismo na Câmara Municipal de São Paulo, como tivemos diversos, inclusive desde que eu virei vereadora, tivemos no ano passado, e esse crime não é punido, é esse tipo de coisa que acontece. Os vereadores se sentem à vontade para ter falas racistas em plenário, com áudio vazado, e ainda assim vir no Colégio de Líderes reivindicar essa fala. Eu fico muito surpresa do vereador Camilo vir aqui no Colégio de Líderes e falar sobre isso, porque eu imaginei... Não, ok, mas falar sobre esse assunto, falar sobre um assunto que ficou mais do que óbvio o que foi a fala. Existe a gravação, existe, enfim, o que já foi colocado, foi gravado. E a gente, não só enquanto vereadora negra, mas enquanto vereadora, qualquer vereador dessa casa, tem a obrigação de combater esse tipo de coisa. Eu espero isso de todos os senhores. Eu estou falando, e eu vou dizer, senhor Camilo, as explicações do senhor, o senhor não vai dizer para mim. O senhor vai explicar na corregedoria. Bem, o pessoal resolveu entrar, portanto, com uma queixa, né, um pedido de abertura de uma investigação, de um inquérito na Delegacia de Crimes contra Crimes Raciais. E não parou por aí. O partido também está entrando hoje, nesta quarta-feira, com uma ação junto à Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo. Eu conversei com o pessoal do PSOL lá de São Paulo e me passaram o documento que diz o seguinte, abre aspas. No âmbito do fundamento jurídico, cabe destacar que o termo coisa de preto apresenta ofensa extensiva a toda a população negra, vez que é usado para atribuir a pessoas dessa origem étnico-racial práticas de cunho duvidoso, incompetente e desonesto. Essa ação, apresentada pela equipe, inclusive, da vereadora Luana, também afirma que essas falas adequam-se às práticas que estão lá presentes na Lei 7.716 de 1989, que trata sobre o crime de racismo. Essa lei, ela afirma que serão punidos todos aqueles crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E também afirma que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência. E pelo que eu conversei ali com a equipe do pessoal de São Paulo, ainda está sendo avaliado se vão entrar com uma representação junto ao Ministério Público de São Paulo contra esse senhor. A gente fez uma matéria completa sobre esse assunto no Regra dos Terços, portanto você pode acessar no link aqui da descrição, regradostterços.com.br. Bem, vamos mostrar o que Cristófaro falou. Ele negou que seja racista, ele disse aquela velha fala, eu tenho até amigo, sabe? Ele fez uma adaptação disso, falou que estava conversando com um amigo dele que é negro, que é um amigo que tem
muita intimidade com ele, que isso não queria dizer que ele era racista, não. Essa fala não queria dizer isso, não. Eu pedi desculpa, assim, a quem por um acaso tivesse se ofendido. Eu estava com o Chuchu, que é o chefe de gabinete da SUB de Ipiranga, e é negro. E eu comentei com ele que estava lá, que inclusive domingo nós fizemos uma limpeza lá, e quando eu cheguei eu falei assim, isso aí é coisa de preto, né? Falei para o Chuchu, como irmão, porque ele é meu irmão, como o André é meu irmão, como o Raimundo, eu fiz ele diretor dessa casa, quando eu fui... E o senhor é testemunho... Só um minutinho, vereador Luana. Quando eu era chefe de gabinete da presidência, o carinho que eu tenho com a vereadora Luana, até entendo a posição dela, a postura, a Elaine, a postura que eu tenho. 70% das pessoas que me acompanham são afros, são negros. 70%. E ele foi além, porque antes dele ter essa versão, ele teve uma outra versão ainda mais absurda, que é essa do vídeo que você vai ver aí. São 11h20 da manhã, eu estou fazendo uma gravação aqui, estou dizendo exatamente que esses carros pretos é exatamente o que dão trabalho, que os carros pretos são F. Bem, foi depois que não teve como linkar ali um vídeo de Fusca com a fala racista. Eu vou lembrar o que ele disse. Eles lavarem, não lavar a calçada. É coisa de preto, né? Isso me lembrou, sabe quem? O William Vac. Eu não vou nem falar de quem, sei quem é, né? Lembram dele? William Vac? Pois é, me lembrou a fala de William Vac. É muito igual o raciocínio. É muito igual o raciocínio. Quando você pega uma situação que seria negativa, ou que é um serviço que não estaria sendo bem prestado, e diz, por exemplo, é coisa de preto, ou é coisa de baiano, que volta e meia existem essas falas, eu já ouvi isso, eu sou baiano, pra quem não sabe, tenho sotaque do sul, porque fui criado em Curitiba, mas sou baiano, filho de baiano, neto de baiano, enfim, bisneto de baiano, toda a minha origem da Bahia. São um tipo de falas que você ouve, e que nitidamente só tem um objetivo. Diminuir um outro ser humano, um outro indivíduo, por conta da sua cor, da sua origem. Quando você fala, a calçada não tá bem lavada, isso é coisa de preto, ou olha como eles estão buzinando, no caso do VAC, esse barulho é coisa de preto, está dizendo o quê? Atitudes que não são aquelas que você considera ok para a sociedade, só podem vir, nesse caso, desse tipo de fala racista de pretos. Vai falar que isso não é racismo, Cristóforo? Vai me falar que a sua fala não foi racista. Ah, não, mas é que eu tava falando com um amigo meu. Vai falar que essa sua fala não foi extremamente racista. Primeiro tentou mentir descaradamente. Uma das duas versões você mentiu. Ou mentiu no vídeo do Fusca, ou mentiu na segunda versão. Talvez tenha mentido nas duas. Se eu tivesse que apostar, eu apostava nessa outra. Enfim, fica aqui esse vídeo de indignação com essa situação. Espero que a justiça seja feita, apesar de duvidar, confesso. Infelizmente, a tendência é que aconteça o mesmo que aconteceu com o Cury, quando ele apalpou os seios da Isa Pena lá, que ele foi apenas afastado temporariamente do cargo. Infelizmente, eu duvido que a Assembleia Legislativa de São Paulo vai cassar o mandato de Cristóforo. Mas deveria caçar mandato, ele deveria ser preso e ainda deveria pagar uma indenização. Porque racismo ou injúria racial é crime inafiançável e imprescritível. Quero saber o que você acha dessa situação, quero saber o que você acha dos pontos que eu coloquei aqui. Eu falei alguma coisa que eu não deveria, deixei de falar algo que eu deveria ter falado. Deixa aqui no comentário. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do Regra dos Terços. Por aqui a gente sempre mostra a notícia por um outro ângulo e explica ela pra você de um jeito que ninguém explicou ainda. Você acompanha essa matéria no site regradosterços.com.br, acessa lá, tá completinha pra você, você vai entender essa história toda e a gente se vê em breve. Não esquece de se inscrever, clicar em gostei, a gente se vê. Tchau.